Fortaleza vence São Bernardo, consegue sua segunda vitória na Série B e principalmente dá uma arrefecida na crise que veio assolando o PC na última semana. Todo mundo sabe, todo mundo lembra as declarações fortes do Brits após a derrota no Clássico Rei contra o Ceará, o pronunciamento do CEO da SAF, Pedro Martins. Todo momento, tudo que estava contornando o Fortaleza, era fundamental o tricolor vencer o jogo de hoje para dar um mínimo de tranquilidade para que o time pudesse trabalhar ao longo da próxima semana. Então vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Fortaleza 1-0 São Bernardo. Na verdade, São Bernardo 0, Fortaleza 1. Resultado importantíssimo para o Fortaleza. Não só em pontuação, não só na questão do clima para o clube, mas também para a continuidade do trabalho de Thiago Carpini. Afinal de contas, a meu ver, já adianto, Fortaleza fez o seu jogo mais consistente dentre os jogos mais importantes da temporada. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente está caminhando ali em passinhos devagar, chegar em 17 mil inscritos por aqui. É motivo de muita, muita felicidade. Sempre falando sobre futebol, em ênfase, é claro, o futebol cearense. Mas a Copa do Mundo está chegando, a gente vai trocar uma ideia também sobre outras coisas. Mas eu queria pedir que você deixe o like, deixe o hype, porque, como vocês sabem, é muito, muito importante para o canal. Então, eu já peço logo esse pedido de amigo para você apertar logo o dedo no like, dedo no hype, que é muito importante para o crescimento do canal. E antes da gente seguir mesmo com o papo, eu tenho que deixar o recado do nosso parceiro, do Sicredi. Tá vendo esse QR Code aqui? Aponta a tua câmera, abre a tua conta no Sicredi, porque você vai ter o melhor aliado para a sua vida financeira. Vai fazer um gol de placa na sua vida financeira. É crédito, é apoio, é orientação. Não perde tempo. Com o Sicredi você tem os 3 pontos garantidos antes mesmo de entrar em campo. Então, aponta a câmera para o QR Code. Botou? Pronto. Abre a tua conta no Sicredi, depois você vai vir aqui me agradecer. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Fortaleza e São Bernardo lá no estádio 1º de Maio diante da equipe paulista. Fortaleza veio a campo já com um time, digo no sentido, formatação tática que Thiago Carpini adotou como a que ele mais gosta, né? Uma linha com 3 zagueiros, 2 meias abertos, um 3-4-3. Hoje, por exemplo, você tendo Pierre e Rian jogando como os dois volantes, Fuentes volta a equipe do lado esquerdo, Maílton do lado direito, depois Luiz Fernando do lado esquerdo, Pochettino do lado direito, com o Lucas Emanuel atuando de centroavante. Mas o que mais me chamou a atenção de cara foi a postura do Fortaleza. Em meio a um momento turbulento, onde o medo de perder se torna muito frequente, você fica com medo de arriscar. O Fortaleza foi um time que nos primeiros 20 minutos de jogo, apesar de ter tomado um susto logo com 1 minuto, o chute do Maraíma, foi buscar a marcação-pressão. Foi atrapalhar a saída de bola do São Bernardo, foi buscar o gol. Isso me agradou bastante, inclusive por muito pouco não aconteceu com seria um belíssimo gol do Pochettino depois de um cruzamento do Fuentes. Fuentes que, por sinal, nada brilhante, mas fez seu melhor jogo com a camisa do Fortaleza no jogo de hoje. Depois dos 20 minutos, depois que acontece o primeiro susto, o Fortaleza tomou a rigor 3 sustos ao longo do jogo. Né? O Fortaleza foi melhor do que o São Bernardo a partida inteira, mas sofreu alguns sustos. 3 deles aconteceram, 2 deles no primeiro tempo. O primeiro foi esse aos 21 minutos, que é uma jogada de contra-ataque pelo lado direito da defesa do Fortaleza, que o Pedro Vitor quase faz o gol. Vinícius Silvestre, uma das novidades, inclusive, da escalação, faz uma boa defesa, depois no rebote a bola vai na trave, que poderia ser 1-0 para o São Bernardo ali. O jogo no segundo tempo baixou, ficou mais equilibrado, ficou um jogo mais feio, não acontecia muita coisa, até mais um susto que o Fortaleza sofreu ali no minuto 45, mais ou menos, até ver a grande fatalidade do jogo, a lesão do Matheus Salustiano, que ficou visível pela reação dos atletas, dos dois times, que não dava mais para ter jogo ali no primeiro tempo, até que o árbitro segue ali de forma protocolar e acaba a primeira etapa, porque todos os jogadores saíram muito chocados de campo com a lesão do zagueiro do time do São Bernardo. No segundo tempo, a postura do Fortaleza seguiu exatamente a mesma. Um time brigador, um time com muita intensidade. E eu acho que no segundo tempo, então, é que o Fortaleza foi superior mesmo à equipe paulista. É um time que agredia, o Luiz Fernando quase faz uma verdadeira pintura, seria um dos gols mais bonitos do ano até então. E um time que revezava, não era só Mailton do lado direito, Fuentes aparecia do lado esquerdo. Faltava talvez uma aproximação maior por dentro, embora o Rian quase faz um belo gol. Fuentes sai, entra Mucuri quase faz um gol. O Fortaleza era melhor, tá? Não era aquela coisa brilhante, mas eu também não espero na Série B um time plasticamente brilhante. Mas espero um time que brigue, que vai para toda a bola, que seja minimamente organizado defensivamente
e que busque a situação de ataque, né? Eu acho que o Fortaleza tem que ter um pouco isso. E a gente viu isso no jogo de hoje. Poderia ter feito 1-0 muito antes do gol do Militelho, depois dos 40 minutos. É claro que viria, como eu falei, né? Foram 3 sustos, viria mais um, que foi num lance quase que fortuito, uma bola por cima que o Daniel Amorim perde de frente com o Vinícius Silvestre. Coisa poderia ter ido para o espaço ali, um raro momento de vacilo no segundo tempo. Mas de forma linear, para mim foi o melhor jogo do Fortaleza nos jogos mais importantes do ano. Nos jogos contra o Ceará, nos jogos nas outras 3 rodadas da Série B. Faltava o gol, faltava para decidir. E aí que eu acho que é também muito importante para o Thiago Carpini dar sequência do seu trabalho. Quer queira ou não, as substituições surtiram efeito. Prior, é, Paulo Baia e Militelho. O gol sai passando pelos esses 3 jogadores. Paulo Baia, inclusive, todo mundo achava que ele ia fazer o cruzamento diagonal, ele vai pro meio, chuta forte e o Militelho faz um gol de centroavante. Centroavante puro. Centroavante é aquela coisa que a bola tá vindo, dá um carrinho, tenta de algum jeito e faz o gol. É muito importante para o treinador quando ele consegue colocar opções novas em campo e essas opções entregam resultado efetivo. Então, no meio desse turbilhão todo que o Fortaleza está vivendo, é muito importante para o Thiago Carpini, não só a produção que o Fortaleza teve no jogo, melhor do que o São Bernardo, é ver as suas substituições surtirem efeito prático, terem de fato resultado, darem resultado ao Fortaleza. E ainda tem um bom efeito colateral, na meu ver, que é o próprio Militeiro ter feito o gol. Porque, afinal de contas, hoje, já que Kaique era carta fora do baralho, GB aparentemente também, quem virou o centroavante do Fortaleza? Um menino subindo da base que nem 9 na base era. Está se adaptando a uma nova função. Então, quando o Militeiro chega mais experiente, não consegue fazer gols, era algo preocupante. Então, ele marcar um gol de uma vitória importante, importante não só pelos 3 pontos, mas por todo o contexto que vive o Fortaleza nas últimas semanas, é muito bom para o Fortaleza, é muito bom para ele, Militelho, ganhar confiança e se tornar de fato uma opção real para o ataque do Fortaleza, que precisa ter essa opção a mais ao Lucas Emanuel para jogar de centroavante. No mais, era importantíssimo vencer, não importasse como, por tudo que isso que a gente já falou sobre o momento, a crise institucional, que obviamente não se apaga com uma vitória, mas se dá uma tranquilidade mínima para os próximos jogos vencer esse jogo. A atuação, Fortaleza foi superior ao seu adversário, não pode não ter sido brilhante, mas foi melhor sim do que o São Bernardo. É claro que existe muita coisa, muito lastro a evoluir, mas foi melhor sim e ver o seu centroavante marcando, o seu centroavante que veio contratado para substituir o cara que até hoje ainda é o artilheiro do Fortaleza na temporada, no caso o Adam Bareiro com 4 gols, marcar seu primeiro gol pode ser o início de uma nova guinada para Milho com a camisa do Fortaleza. De novo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Meu muito, muito obrigado mesmo. Gostaria que você deixasse o like, deixasse o hype, deixasse o seu comentário, o que é que você achou da vitória do Fortaleza sobre o São Bernardo. Fica de olho, tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Me segue no Instagram, tá bom? @CaioCCosta_. A gente pode trocar essa ideia por lá também.